Ele convivia com o Pai. Lá no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11, nós vamos falar de uma parábola que Jesus contou. Porque Jesus era de parábola, porque não tinha leitura. Lucas 15, versículo 11 a seguir. Não tinha leitura, muitas pessoas, eram poucos que tinham leitura, eram poucos que pegavam um livro e ler. Então Jesus, um homem sábio, um Deus que se fez homem para vir sobre essa terra, para mostrar para nós que nós também temos força para resistir o diabo. Ele contava em parábola para o povo entender, e ele contou essa parábola, a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando aí estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se o pescoço e o beijou. E o seu filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, a sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai, comer e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-te perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu uma música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe para aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Pode dizer. Então nós estamos falando de uma parábola que Jesus, colocando que nem uma herança do céu. Nós comparamos e vimos através dessa parábola
Quantas e quantos estão sobre a mesa do Pai, desfrutando das bênçãos do Pai, do aconchego do Pai, do abraço do Pai, e aí chega, pega toda a sua unção, pega toda a sua consagração, joga dentro do bornar, vira as costas e vai para o mundo. Quantos nós estamos vendo itinerário? Quantos estamos vendo aí debaixo da mão da onipotência, a mão do Senhor? Quantos estão vendo que está passando por uma dificuldade, mas estava na mesa do Pai, sentava sobre a mesa do Pai? Pois esse jovem olhou e falou: Pai, eu quero a parte da minha herança, tem como o Senhor repartir? Pois ele juntou tudo, a sua economia, a sua unção, suas orações, né? E ajuntou com a herança que o Pai deu para ele, e saiu para o mundo, e saiu a destino de uma cidade. Mas quando ele sai sobre essa cidade, ele encontra amigos, né? Quando a gente está bem, nossa, quando a gente está farto, o que tem de amizade, o que tem de pessoas batendo sobre as nossas costas, o que nós achamos de amigo. Pastor, foi assim, quantos amigos, mas quando você olhou para trás, quando acabou tudo, você olhava, você não enxergava mais ninguém. Pois nós sabemos que cada dia da nossa vida nós temos um obstáculo, nós passamos por provações. Pois aquele jovem, quando ele gastou tudo, quando ele viu que não tinha mais nada, naquela cidade houve uma fome. É que nem nós, quando nós saímos da mesa do Pai, da presença dele, e se preocupamos com o mundo lá, vem uma fome tão grande, vem uma necessidade tão grande da casa do Pai. Aleluia. Nós sentimos necessidade de fortalecer a casa do Pai. E ele sentiu que aquela cidade abalou, deu uma dificuldade, e ele não tinha nenhuma economia, ele não tinha nada mais para se manter, ele tinha acabado com tudo da herança do Pai. E quando veio essa dificuldade, ele não tinha reserva. O que ele não tinha? Reserva de oração, reserva de adoração, reserva de obediência, porque nós passamos por dificuldade, nós estamos aqui, estamos bem, mas quando nós depara com o problema, quando nós depara com alguma coisa que nos tira, né, da presença, quando nós se desliga, nós vemos o que? Nós vem depósito que eu tenho com o Senhor de oração, o fortalecimento que eu me fortaleço no Senhor. Aleluia. E esse jovem não tinha mais, ele não tinha mais como se manter, pois ele viu aparecer um homem, um fazendeiro, pastor de porcos, criava pouco, e pouco naquela época era imundo, porco era imundo, nossa, ninguém comia, Jerusalém não tinha como, então era um desconhecido, era uma pessoa que nunca jamais ia acontecer, porque ele conhecia a casa do Pai, ele conhecia as ordens, ele conhecia os mandamentos da casa do Pai, e lá naquela época pouco não era coisas boas, pois ele acabou indo, enquanto estão sujeitando a isso, ele acabou indo sobre essa fazenda, e alimentando aqueles porcos, aquela fome, aquela sede, de se encontrar junto com o Pai, quando ele estava com o Pai, você sentiu aquele desejo de comer aquelas pelotas,
E assim, quantas das vezes nós vemos pessoas nesse mundo que está dessa forma? Porque Jesus, quando ele curou um demoniado, ele diz assim: vai, mas cuida, para que não venha. Quando a casa está limpa, sai um. Mas quando a casa está limpa, e o demônio, as legiões, ele sai procurando casa. E quando a casa está limpa e cheia, ele não acha lugar. Mas quando nós estamos vazios, quando nós despoja de tudo que nós temos de Deus e não temos reserva para se fortalecer de novo, entra na gente. Jesus disse: aí entra sobre vocês de novo, mas entra vários, porque não vem um só. Então por isso que eu falo, esse passou uma dificuldade, nós colocamos sobre a nossa mente e analisamos a vida desse rapaz. Não foi fácil, ele passou na dificuldade, mas o que mais me chama a atenção, a humilhação. Ele olhou: eu vou voltar para a casa do Pai e vou chegar lá, porque os servos do meu Pai têm lá o de comer, e vou chegar lá. Não vou ser digno de ser chamado de filho, mas eu vou chegar lá como servo do Senhor. Eu vou me humilhar aos pés do Senhor. Eu vou chegar lá: meu Pai, aqui me encontra sobre a ti. E ele volta ao Pai, e de longe ele se avista os dois. Imagina, eu fico imaginando ele, que situação que ele está. Porque quando nós volta para a casa do Pai, nós volta com a carinha, um jeitinho meio mancando. Imagina ele, meio assim. E quando o Pai olha, corre ao braço dele e fala: olha lá, meu filho. Então pode ter certeza que Deus não desampara nenhum. Da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama. Ele não faz exceção de amor. Ele não ama eu mais que vocês porque estou aqui. Nós somos todos iguais perante o Senhor. O mesmo céu é o mesmo céu meu. O mesmo amor seu é o mesmo amor meu. Pois quando Ele observa aquele lá, meio lá e cuidinho, Ele fala: não, aquele é meu filho. E foi e abraçou. E mata um bezerro. Volta para a casa do Pai e põe um anel no dedo. E é chamado meu filho.